Se você trabalha com projetos de instalações no Revit, você já deve ter passado por esse tipo de problema. Na hora de quantificar os elementos, eles ficam com níveis atrelados incorretos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô no nível do 5º pavimento, só que esse tubo aqui, ele tá associado ao 4º pavimento. Isso é muito comum de acontecer. Eu já trabalhei há alguns anos aí com um projeto hidrossanitário e isso era um problema que a gente enfrentava toda hora que ia extrair uma lista de material do modelo. A notícia boa é que você pode dar adeus a esse problema aí no teu projeto, porque a gente vai resolver juntos do zero, utilizando uma rotina do Dynamo. Inclusive, se você quiser resolver mais problemas como esse e também automatizar aí seus processos manuais do Revit, eu te convido a participar do meu método, o método AutoRevit, em que eu te ensino a automatizar os seus processos no Revit, utilizando o Dynamo e plugins do zero ao avançado de verdade. Então pense em todos aqueles processos manuais que você leva horas para fazer, como esse, por exemplo. Quando eu trabalhava com projetos do sanitário, eu tinha que ir aqui pavimento por pavimento, selecionar aqui e depois colocar o nível correto em outro parâmetro. Era um tempão que eu perdia e, além de perder tempo, era uma tarefa super chata. Então lá no método AutoRevit você vai ter todo o necessário para você aprender do zero e elaborar rotinas assim como essa ou até muito mais complexas. Recado dado, vamos voltar lá para a tela do Revit para ver como é que a gente vai resolver essa situação. Bom, primeiramente, eu não consigo quantificar esses elementos por nível de referência, ou no caso aqui das conexões, por nível, né? Porque geralmente esse valor ele é incorreto. Então a gente não pode seguir esse parâmetro. Então a gente tem que jogar a informação do nível certo para um outro parâmetro. Então você pode ter um parâmetro aí do seu projeto que você vai colocar lá, por exemplo, o nome do parâmetro nível correto, e aí nesse parâmetro você vai armazenar essa informação. No meu caso aqui, eu vou usar o parâmetro de comentários, só porque tá mais simples mesmo, mas depois eu te mostro como é que você faz para mudar o nome desse parâmetro e aí utilizar o nome que você usa aí no seu projeto. Bom, pensa que quando eu faço a seleção manual, o que eu faço aqui? Eu crio essa janela como se fosse uma caixa e eu seleciono todos os elementos que estão dentro dessa caixa. E aí eu faço isso pavimento por pavimento. Então o processo que eu vou trazer aqui para ti funciona da mesma forma. A gente vai criar uma caixa aqui, só que de forma automática, claro. E aí dessa caixa vão ser identificados os elementos que estão dentro dela. E para criar essa caixa, a gente vai partir dos níveis. Então pensa aqui comigo. O nível, ele é uma lâmina. É como se fosse uma fatia. Nesse nível a gente tem uma altura, né? E a gente tem essa superfície aqui do nível. Pensa só que a gente pode gerar uma superfície a partir desse nível. E dessa superfície a gente pode gerar um sólido. E esse sólido vai ser nada mais nada menos que essa caixa que a gente cria quando a gente seleciona aqui esses elementos, ó. Então é como se fosse uma caixa 3D que a gente vai criar em cada pavimento desse, tá? Antes de eu te mostrar como é que a gente cria essa caixa, já deixa aqui o teu like se você tá gostando desse conteúdo e se essa é uma solução que você já estava esperando ou nem sabia que dava para automatizar. Como eu te falei, a gente vai tirar esses sólidos dos níveis. Então a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa rotina é obter esses níveis. Então eu já vou te mostrar como a gente faz, mas primeiramente a gente vai obter os níveis e depois a gente vai criar um plano, vai criar fatias em cada nível desses, tá? A gente não consegue acessar essa geometria do nível de forma direta, mas a gente vai fazer umas manipulações aqui para que a gente consiga criar então uma fatia. Criada essa fatia, a gente vai criar um sólido em cada fatia dessa, que na verdade vai ser uma bounding box, que eu já vou te mostrar o que é. E aí depois da gente obter essa bounding box, que seria esse sólido, a gente vai obter os elementos dentro de cada sólido. Então, basicamente é o que a gente faz aqui de forma manual. Depois de obter esses elementos dentro de cada sólido, a gente vai ter uma lista para cada nível. Então, por exemplo, eu vou ter uma lista para o térreo, uma lista para o primeiro pavimento, uma lista para o segundo pavimento. E aí, depois que a gente obtém essas listas separadas, ficou muito fácil. É só a gente associar o nome do nível em algum parâmetro, que aí no meu caso vai ser comentário, e no seu caso pode ser o parâmetro que você quiser. Bom, então chega de conversa, vamos para a ação e vamos lá para a tela do Dynamo. Bom, a gente vai aqui em gerenciar
e vamos aqui em Dynamo. Aí aqui na tela do Dynamo a gente vai em novo e é aqui que a gente vai começar a nossa obra de arte. Vamos clicar com o botão direito aqui do mouse, vai abrir essa janela. E aí você vai buscar o nosso nó de Category, que vai listar aqui as categorias de modelo. E depois vai acessar um nó de All Elements of Category. Nesses dois nós aqui, a gente tem uma categoria e a gente vai obter todos os elementos dessa categoria. Então aqui na categoria, a gente vai escolher, no nosso caso, níveis. Se você estiver trabalhando com Revit em inglês, vai estar levels, tá? Aí só percebe aí essa mudança. Damos o F5 aqui, ele vai listar para mim todos os meus níveis aqui do projeto. E aí agora nós vamos voltar lá para o nosso fluxograma para eu te mostrar o que a gente vai fazer. Bom, para eu criar esse plano, como eu te falei, a gente não consegue obter o plano de forma direta ali do nível. Então o que a gente vai ter que fazer? Primeiramente, a gente vai ter que criar 4 pontos que vão definir esse plano. Então pensa que um plano, ele é composto ali por 4 pontos, né? Ele vai ficar um plano aqui depois, uma caixa, e aí ele tem 4 pontos. Desses pontos, a gente vai criar linhas que conectam esses pontos. Então aqui do ponto A para o ponto B, a gente vai criar uma linha que conecta esses dois e assim sucessivamente. Feito isso, a gente vai ter ali, por exemplo, um quadrado, né, com essas linhas, e dessas linhas a gente vai criar uma superfície a partir dela. Então a gente vai criar uma lâmina ali de fato, né? E depois que a gente criar essa lâmina, a gente vai criar um sólido em cada lâmina dessa. A gente vai como se fosse extrudar essas lâminas para obter esse sólido. E desse sólido, a gente vai obter a bounding box, que é a nossa caixa de limite. E essa caixa a gente vai usar para obter os elementos que estão dentro dela, beleza? Então vamos voltar lá para a tela do Dynamo. Bom, eu tenho aqui os meus níveis. Aí para a gente criar um ponto, a gente vai chamar o nosso nó de Point by Coordinates, que seria esse aqui. Bom, no meu caso aqui, o X e o Y eu vou definir, mas o Z vai ser a elevação de cada nível, né? Então a gente vai ter vários pontos ali que vão ser criados para cada elevação de nível. Então a gente vai chamar o nosso nó de Level Elevation, que seria esse nó aqui. Colocamos aqui, beleza. Vai ter um valor aqui e a gente coloca aqui na coordenada Z, ó. Então se eu clicar aqui, for aqui na geometria, ó, percebe que ele criou ali para mim um ponto em cada nível na coordenada Z, sendo que esses pontos eles estão exatamente na origem do meu projeto, tá? Porque eles estão com o X e o Y iguais a 0. Se eu for para o modelo do Revit, ó, eles estão aqui, ó, exatamente aqui, tá? E aí, beleza. A partir desse ponto, eu vou criar outros pontos, por exemplo, vou criar um ponto aqui, vou criar um ponto aqui, vou criar um ponto aqui, para eu obter essa lâmina. Só que eu preciso que essa lâmina conflite com os meus elementos. Então, nesse caso aqui, ó, vamos supor que a gente vai partir desse ponto, ó, a gente pode criar uma lâmina assim, e ela não vai conflitar com meus elementos, né? Ela vai estar afastada. Então, a gente tem que jogar esse ponto um pouco mais para cá, tá? Então, a gente tem que botar valores de x e y que sejam aqui diferentes de 0 para ele justamente colocar ele mais afastado e colocar para cá, tá? Então, a gente vai botar valores ali negativos de x e y para a gente conseguir aumentar o tamanho aqui dessa lâmina, tá? E aí eu vou botar um valor aqui e dependendo do tamanho do seu projeto, pode ser que você tenha que aumentar esse valor, tá? Aí vai ficar aí ao seu critério. Então, no meu caso aqui, eu vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo no mouse, vou abrir um code block e vou botar aqui um valor de, por exemplo, menos 100, que seria menos 100 metros, porque aqui nas minhas unidades do projeto, eu estou trabalhando com metros, tá? Pode ser que no seu caso esteja com centímetros. Aí a gente vai colocar aqui x e y, colocamos aqui menos 100, e aí vamos ver lá o que aconteceu, ó. Agora sim, ó, ele colocou bem mais para cá. Então, se a gente criar um sólido aqui, ó, ele já vai pegar o meu projeto. Beleza, criei o meu primeiro ponto. Agora eu preciso criar os outros 3 pontos aqui que estão faltando. Para isso, a gente vai usar esse ponto como base e vamos dar deslocamento nos eixos. Então, por exemplo, vamos primeiro criar os pontos que estão mais aqui acima. Os pontos que estão exatamente retos aqui, ó, que eles têm uma diferença no eixo Y, né? Porque o eixo X está aqui na horizontal e o eixo Y ele está na vertical. Então, nesse caso, a gente vai usar um Geometry Translate para a gente conseguir dar esse offset para cima no eixo Y. Aí a gente vai botar essa opção aqui, ó, do Direction Distance. Então, a gente tem a geometria. A direção vai ser o vetor do eixo Y, que é esse vetor vertical ali, do plano XY.
Então, eu vou buscar aqui, ó, vector y, axis, que seria o vetor do eixo y. Colocamos aqui em direction. E a distance também vai ficar ao seu critério. Vou colocar aqui, por exemplo, 200 metros, tá? E vamos ver como é que fica lá. Vamos lá. Distance, coloquei aqui. Ó, tá vendo que ele já criou aqui para mim, ó, esses pontos aqui, que depois eu vou ligar. Mas, ó, pegou aqui, tá relativamente ok. Eu poderia até aumentar um pouquinho mais. Poderia botar aqui, por exemplo, 500, para garantir que todo o meu projeto fique lá, que tá aqui ficou muito exagerado. Vamos reduzir aqui para 300. 300 tá bacana. Aí agora eu tenho esses dois pontos aqui, eu tenho que continuar aqui e criar esses outros dois. Para a gente continuar, eu vou usar primeiro esses pontos aqui que eu tinha criado anteriormente, só que agora eu vou dar um deslocamento no eixo X, tá? Então, beleza. Esse aqui vai ser o meu segundo ponto. Vamos até ir organizando eles aqui, ó. Vou colocar aqui um embaixo do outro para a gente saber o que está acontecendo. Eu vou usar, de novo, um Geometry Translate, utilizando aquele ponto lá de cima, tá perfeito aqui. Só que a direção vai ser no eixo X. Então, vai ser o vector X-axis, tá? Essa direção aqui. A distância é a mesma, nesse caso, tá? Então, ó, criou aqui esse conjunto de pontos. E agora eu posso usar esse ponto aqui também para eu dar um deslocamento no eixo Y. Ou eu posso usar esse ponto aqui que eu tinha achado para dar um deslocamento no eixo X. Tanto faz aqui nesse caso, tá? Eu vou fazer da primeira forma. Eu vou pegar esse ponto que eu criei aqui. Então, eu conecto aqui de Geometry com Geometry, nesse caso. E a direção vai ser agora no vetor Y. Então, eu capturo... Tá meio confuso aqui, né? Então, eu capturo aqui de novo o meu vetor do eixo Y para esse último caso aqui, ó. Direction. Bom, fechou, ó. Agora sim, ele criou esse meu quadrado com todos esses pontos. Aí, agora eu posso pegar cada ponto desse e conectar um com o outro para a gente criar aqui 1, 2, 3, 4 linhas, tá? Então, beleza. Então, a gente tem aqui nossos 4 pontos. Aí, agora eu vou criar linhas a partir desses pontos. Aí, agora ficou fácil, né? Line by start point, end point. A gente pega um ponto de início e um de fim. Eu vou começar criando uma linha com esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ponto 1 e ponto 2. Ó, tá vendo que ele criou várias linhas, né? Mas é bem isso que a gente estava querendo, ó. Ele criou uma linha aqui para cada nível. Beleza. Aí agora a gente vai conectar esse ponto aqui com esse outro ponto aqui, tá? Aqui de baixo. Então, de novo, a gente vai usar o nosso line by start point end point. Vamos conectar. E aí eu vou até desconectar aqui para não ficar confuso. Ó, a gente vai usar o nosso primeiro ponto lá. Presta bastante atenção aqui nesse caso, tá? Vamos usar aqui o nosso primeiro ponto, ó. Quando você clica, ele fica azulzinho, ó. Aí até facilita na hora de enxergar aqui, ó. E a gente vai usar o nosso terceiro ponto criado, ó, que tá aqui, ó. Então, a gente clicou aqui, colocamos aqui em Geometry, damos o F5, ó. Beleza, criou mais umas linhas. Aí agora a gente vai conectar os que estão faltando. Eu vou conectar aqui esses pontos aqui com esses últimos que eu criei. Line by start point, end point. Então, vou conectar aqui esse com esse. Fechou. E agora tá faltando conectar esse aqui com esse aqui, que seria relacionado ao meu segundo conjunto de pontos e o meu último conjunto de pontos, tá? Então, line by start point, end point. Eu pego lá o meu segundo conjunto de pontos e o meu último conjunto de pontos. Fechou. Agora sim, ó. Agora eu tenho o meu quadrado formado para a gente conseguir criar a nossa superfície a partir de 4 linhas aqui que eu criei. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma lista com todos esses valores que a gente obteve, todas essas linhas. Vamos conectar aqui cada uma delas. E aí, eu vou criar uma lista que tem aqui cada lista relacionada a um conjunto de linhas. Só que percebe que ele, basicamente, ele vai juntar cada conjunto de linhas dessas, né? Então, por exemplo, aqui de lista 0, eu tenho essas linhas aqui. Lista 2, lista 1, eu tenho essas linhas aqui. Não é a forma que a gente quer, né? Eu não consigo criar um sólido a partir daqui. Então, a gente vai transpor essa minha lista justamente para eu criar uma lista para cada conjunto de linhas. Então, eu vou criar uma lista que tem um elemento dessa aqui, outro dessa e outro dessa. Então, a gente vai trocar linha por coluna aqui nesse nosso caso aqui, tá? A gente vai usar o nosso list transpose. Isso é muito comum quando você vai criar uma rotina que precisa exportar ou precisa importar algum valor do Excel, tá? Isso pode acontecer bastante. A gente vai dar o list transpose. Aí agora sim, ó, ele agrupou as nossas linhas, então, para cada lista que eu tenho aqui, é um conjunto de 4 linhas, ó. Tá perfeito, ó. Ele pegou cada nível aqui, que nem eu tinha colocado. É isso mesmo que eu quero.
Aí agora, para a gente criar a superfície, a gente vai aqui na nossa pastinha de Geometry, vamos em Surface, vamos em Surface de novo, e aí nós vamos aqui nessa opção, ó, By Patch, que ele vai criar uma superfície a partir de um contorno fechado, tá? Então a gente vai pegar aqui o nosso contorno fechado, vamos dar um F5, ele deu um erro, vamos ver o que que é, ó. Falha na operação By Patch, não é possível corrigir uma curva única não fechada. Então, percebe que por mais que... Vamos pegar aqui o nosso Node Watch 3D. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ó, tá aqui, ó. Acaba que ele pegou tudo, né? Vamos só pegar o nosso primeiro elemento aqui para ficar mais fácil. First item. Ó, por mais que vendo aqui é uma curva fechada, o Dynamo por si só, ele não sabe que é uma curva fechada. Então a gente tem que garantir para ele assim, ó, isso aqui é uma curva fechada, tá? Confia, tá? A gente tem que garantir que é uma curva fechada. Então a gente vai transformar esse conjunto de linhas em uma polilinha, uma polycurve, tá? Então a gente vai aqui em Geometry, vamos em Curves e vamos em Polycurve. E a gente tem esse nó aqui de criação, que é Bi-Joined Curves. Então a gente vai pegar um conjunto de linhas que estão unidas ali, né? Beleza? E ele vai criar uma polilinha para cada conjunto de linhas unidas. E aí agora sim a gente garantiu que é uma polycurve, podemos criar a nossa superfície, ó. Criou aqui a nossa superfície. A princípio ele não apareceu, eu dei o F5 de novo aqui e ele apareceu, ó. Agora sim, ó, eu tenho uma lâmina para cada nível. Então se eu for aqui no Revit, ó, é a mesma coisa, ó. Tenho aqui uma lâmina para cada nível. Aí agora o que eu preciso fazer é extrudar cada lâmina dessa conforme uma tolerância. Porque pensa, quando você for fazer na mão, você tem uma tolerância aqui, né? Você não coloca, por exemplo, esse pavimento inteiro aqui. Você tem aqui um range aqui que você vai colocar, né? Então a gente vai definir esse range também e vamos extrudar essa nossa lâmina para ela criar um sólido aqui, tá? Para a gente extrudar cada superfície dessa, nós vamos aqui no nosso Node Geometry, vamos em Surface, Surface de novo, e vamos nessa opção aqui, ó, de Thickening. O que essa opção vai fazer? Ela vai extrudar a minha superfície. E nesse caso aqui, a gente vai configurar para ser dos dois lados. Por quê? Quando eu crio a minha caixa, eu não quero extrudar só aqui em cima, né? Eu não quero pegar só os elementos que estão aqui em cima desse pavimento. Tratando aqui de um projeto hidrossanitário, né? Pode ser que aí o seu projeto seja um projeto elétrico, que não necessariamente você precisa pegar esses elementos aqui inferiores, né? Mas como no exemplo aqui que eu trouxe é um projeto hidrossanitário, eu tenho uma faixa de vista em cada nível, né? Então, desse nível aqui eu tenho essa faixa de vista aqui. Então a gente vai considerar isso. Se você não quiser, você pode colocar para ele criar só de um lado, tá? Já vou te mostrar aqui como que faz. Então, colocamos aqui a Surface e, ó, só de eu dar F5, ele vai criar o sólido pra gente. Não apareceu aqui de novo e ele quase não apareceu, mas é porque ele tá muito fino, tá? Vamos colocar aqui uma espessura, por exemplo, de 10 centímetros. Ó, aí percebe que ele criou lá os sólidos pra gente. Se eu for aqui no meu 3D, ó, percebe que ele está com essa tolerância aqui, ó. Então, a tolerância que ele considera aqui por padrão é essa aqui do thickness, que ele coloca como 1. Então, no meu caso aqui, vai ser 1 metro, tá? Então, ele coloca aqui uma faixa de 1 metro. Essa faixa de 1 metro, ela pega 50 centímetros para baixo e 50 centímetros para cima, tá? Ele divide. Se você quiser aumentar essa tolerância, você pode colocar aqui em thickness, você pode colocar a sua tolerância. Então, vamos supor que eu botar aqui 4 metros. Então, vai ficar 2 para cima, 2 para baixo. Ó, aumentamos aqui a tolerância. Eu acho que ficou demais, porque ele até passou aqui no caso. Vamos colocar uma tolerância de 2 aqui pra gente ver. Ó, agora sim, ó. Pra mim tá ok, ó. Tá pegando aqui 1 metro abaixo e 1 metro acima. Se você quiser, você pode aumentar essa tolerância, tá? Vai ficar a seu critério. Mas nesse caso aqui, pra mim, tá tudo certo, ó. Ele tá pegando, ó. Tá vendo que é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Ele vai pegar esses elementos que estão dentro dessa caixa, tá? Então, perfeito. Se você quiser criar só de um lado, aqui em Both Sides, você vai colocar como False, tá? Você vai colocar como False e ele vai criar só de um lado, ó. Percebe aqui, ó. True para espessar em ambos os lados, False para espessar em um lado, tá? Aí ele vai colocar para cima. Se você quiser colocar para baixo, esse valor aqui do thickness, ele tem que estar negativo. Mas eu acho que faz mais sentido aqui você criar para cima, né? Então, beleza. Vou apagar aqui esse meu False, que a gente vai colocar nos dois lados. Tirar aqui o negativo. Perfeito. Ó. Agora sim. Agora eu vou transformar esse meu sólido aqui em uma bounding box by Geometry.
Então a gente obteve aqui essa bounding box. Isso tudo para a gente usar um nó personalizado que eu fiz aqui para ti. E fica tranquilo que eu vou deixar aqui na descrição um link para você conseguir baixar esse nó de forma gratuita. Esse e outros nós personalizados, outras combinações de rotinas, você vai encontrar lá no método AutoRevit. Inclusive lá você vai aprender a criar os seus próprios nós. Então no meu caso aqui desse nó, eu utilizei a linguagem Python e lá você vai aprender do zero exemplos práticos de Python aplicado no Revit para que você consiga criar os seus próprios nós e explorar ainda mais as soluções aqui do Dynamo. No arquivo que eu te mandei, que está aqui na descrição para você baixar, você vai ter esse nó aqui, que inclusive se você vier aqui em editar, você vai acessar todo o meu código, caso você esteja estudando aí a API do Revit, tá aqui o código. Você pode selecionar esse nó, clicar em Ctrl C, e aí lá na sua rotina que a gente estava criando, você vai dar um Ctrl V, e aí ele puxa para cá, tá? Aí a gente conecta aqui o bounding box nessa entrada, apertamos aqui em executar, e ele vai processar aqui, ó, todos os elementos dentro de cada bounding box, dentro de cada nível. Então, nesse caso aqui, ó, de cada nível aqui que eu tenho os elementos citados. Só que percebe que ele tá com várias categorias, ó. Eu tenho categoria aqui eu tenho categoria de tubo, tenho categoria de conexão de tubo, de acessório de tubo, mas ele pode aparecer algumas categorias também que não são interessantes para a gente colocar, e vai acontecer de dar algum erro na sua rotina, tá? Então, depois da gente obter esses elementos, a gente tem que filtrar eles pela categoria correta. E aí, nesse caso, para facilitar, a gente vai usar um code block. Clica 2 vezes com o botão esquerdo aí do teu mouse. A gente vai botar aqui categoria, para a gente conseguir investigar o valor de categoria desse elemento. A gente vai pegar aqui um Revit.elements.element.category, get category aqui. E a gente vai pegar o nosso... Ó, ele aparece aqui já para a gente selecionar o nosso elemento. E o elemento, ele vai vir como uma entrada, ó. E aí você conecta, dá F5 para a gente ver, ó. Ó. Percebe que ele apareceu aqui as categorias. Ele deu um errinho aqui para um objeto, mas a gente pode ignorar aqui nesse caso e tá tudo certo, tá? Obteve aqui vários elementos, só que a gente quer somente elementos que sejam de tubulação, de peças hidrossanitárias, de conexões de tubo, e também de acessórios de tubo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse code block vai ser transformar esses elementos aqui que estão em branco para um texto, para uma string, porque isso aqui são categorias e fica mais difícil a gente comparar com categoria. Então primeiro a gente vai transformar essa categoria, então seria categoria texto, para string. Então a gente vai usar o string from object para transformar essa categoria para uma string. E aí no meu caso aqui é a própria categoria. Damos aqui o ponto e vírgula, ó. Aí ele vai ficar tudo laranja, beleza. Aí agora sim, a gente vai fazer a nossa lógica. Qual que é a lógica? Bom, se a categoria for igual a tubulação ou, e aí você vai usar essas duas barrinhas aqui, ó. Categoria, vamos até colocar um embaixo do outro, ó, colocar enter. Ou categoria é igual a conexões de tubo, vamos botar aqui ou de novo, dou enter. Categoria é igual a acessórios de tubo. Vamos ver se tem mais uma aqui. Peças hidrossanitárias, né? Categoria é igual peças hidrossanitárias. E aí, no seu caso, você vai colocando as categorias que você quiser. E se não for de projeto hidrossanitário, você vai colocar as categorias lá do seu projeto elétrico, ou projeto de climatização, ou projeto preventivo contra incêndio. E nesse caso aqui tá em português, tá? Se no seu caso for em inglês, aí vai mudar para os nomes originais em inglês, beleza? Então tá. Então, se a categoria for igual a tubulação, ou conexões de tubo, ou acessórios de tubo, ou peças hidrossanitárias, a gente vai botar uma interrogação, vai me retornar justamente o meu elemento. Se não, aí aqui nesse caso que você bota esses dois pontos, tá? Se não, vai me retornar um valor nulo, tá? Então vamos dar o F5 aqui para ver. Ele deu um problema aqui, justamente porque eu botei essa categoria aqui no início, né? Vamos botar aqui a nossa categoria texto, que é o certo, né? Que a gente vai comparar. Beleza, dá F5 de novo. Aí agora sim, ó. Percebe que ele me retornou alguns valores nulo, que não correspondeu à categoria, ó. Por exemplo, esse nó aqui, ó. Ele não é nenhuma dessas, tá? E os outros ele correspondeu certinho, ó. PVC branco, essa outra família aqui, e assim por diante, tá? E agora, para você limpar todos esses nulos, a gente vai chamar o nosso list.clean, para a gente limpar
aqui esses nulos. Listamos aqui em índice, colocamos aqui em list, e eu vou colocar um false aqui para a gente colocar que a gente tem certeza que a gente não quer preservar os índices. Dou F5, e aí, ó, perfeito, ó. Ele listou para mim, em cada nível, os meus elementos. Agora, tá muito fácil. Agora você vai chamar o nosso nó setParameterByName, element.setParameterByName. O elemento vai ser o teu elemento aqui, ó. Então, por exemplo, de cada um desses. O parameter name, aí é contigo, tá? Eu vou chamar uma string, mas eu vou colocar aqui comentários, nesse caso, tá? Coloco aqui comentários. E o valor vai ser o nome desse nível, tá? Então, a gente vai puxar lá do começo os nossos níveis. E aqui eu vou pegar o nosso element name. Então, a gente vai puxar o nosso nó aqui de element name. Se você não encontrar ele por aqui, você vai fazer o seguinte. Vai lá na nossa library. Vamos aqui em Revit. E aí vamos aqui em Elements. Depois em Element novamente. E vamos aqui em Name, tá? Ele é uma propriedade intrínseca a qualquer elemento, seja de qualquer categoria. Então, a gente pega aqui em Name. Temos aqui o nome de cada nível. E aí, que você pode manipular, se você quiser, por exemplo, eu quero tirar esse NO aqui nesse caso, tá? Você pode manipular esse string. Mas no meu caso aqui, eu vou considerar um nome inteiro. E esse vai ser o valor que eu vou colocar naqueles nossos elementos. Damos o F5 e aí, perfeito, ó. Vamos lá conferir se deu tudo certo. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar essa minha peça hidrossanitária aqui, esse ralo, ó. Eu vou aqui em comentários. Tá aqui, ó. Quarto pavimento tipo. Vamos ver se deu certo? Ó, fechou. Vou pegar esse outro elemento aqui. Percebe que alguns ficaram fora da faixa, ó. Aí você tem que aumentar um pouquinho ela. Talvez aqui mais uns 40 centímetros aqui já resolvi a bronca, tá? Então deixa eu clicar nesse outro elemento aqui, ó. Se eu for em comentários, eu vou ter de novo aqui, ó, quinto pavimento tipo, que corresponde exatamente ao quinto pavimento tipo. Então chega daquele problema de associar o nível errado, e aí você tem que ir lá e selecionar aquela caixa manual. Tá resolvida essa situação. Agora coloca aqui nos comentários se você gostou dessa solução, se ela te ajudou, se você conseguiu acompanhar essa aula. E se você quiser aprender Dynamo comigo do zero, ter acesso às minhas aulas ao vivo, tirar dúvida direto comigo, o link tá aqui na descrição. Te vejo no próximo vídeo e valeu!